Pessoal, vamos falar um pouquinho agora aí da hemoglobina. A hemoglobina, então, a gente sabe que é uma proteína encontrada exclusivamente nos eritrócitos e a sua principal função é transportar aí o oxigênio dos pulmões até os capilares dos tecidos, certo? A hemoglobina A, tá? Ela é a principal hemoglobina de adultos, sendo aí composta por 4 cadeias polipeptídicas, a saber aí 2 cadeias alfas e 2 cadeias aí betas que estão unidas entre si por ligações não covalentes. Cada cadeia, ou seja, cada subunidade, contém segmentos de estruturas em hélice alfa, além aí de uma fenda, um bolsão revestida aí por grupos hidrofóbicos, onde nós vamos ter a ligação do grupo M, de forma similar ao que acontece com a mioglobina, que nós vamos ver aí mais à frente. A molécula, então, aí tetramérica da hemoglobina é estrutural, e funcionalmente aí mais complexa do que a mioglobina, que a mioglobina é formada apenas de uma subunidade, como a gente vai ver aí a seguir. Então, por exemplo, a hemoglobina ela pode transportar os prótons, ou seja, os íons de hidrogênio e o dióxido de carbono, o CO2, dos tecidos até os pulmões e carregar 4 moléculas de oxigênio dos tecidos até os pulmões e dos pulmões às células dos tecidos aí do corpo, tá? Além disso, as propriedades de ligação do oxigênio na hemoglobina são reguladas por interações com efetores alostéricos, como a gente vai ver a seguir. Já a mioglobina está presente nos músculos, apresenta aí uma função de armazenamento, é uma proteína monomérica, apresentando aí 153 resíduos de aminoácidos e contém aí por volta de 8 alfa-hélices. Ela é bem parecida aí com a subunidade beta da hemoglobina. Porém, uma curiosidade a colocar aqui para vocês, bem importante, por sinal, é que a mioglobina ela pode ligar somente uma molécula de oxigênio, ok? Porque ela contém aí apenas um grupo M, diferente, da hemoglobina, que pode ligar aí 4 moléculas de oxigênio, como nós falamos, uma vez aí que uma a cada um de seus 4 núcleos aí de M podem então fazer essa ligação, ok, pessoal? É importante ressaltar que o grau de saturação, ou seja, de ligação do oxigênio à hemoglobina, em ambas as moléculas, seja a mioglobina ou a hemoglobina, ela pode variar de 0, ou seja, quando todos os sítios estão vazios, a 100%, quando todos os sítios de ligação estão aí preenchidos pela molécula a ser transportada, como é o caso aí do oxigênio, ok? Então aqui, pessoal, nós temos um gráfico representando a curva de dissociação do oxigênio para mioglobina e também para hemoglobina, mas de um modo geral apresentando a curva de dissociação do oxigênio, onde o eixo Y demonstra a curva da a porcentagem, na verdade, de saturação com o oxigênio, e o eixo X demonstra aí a pressão parcial de oxigênio, também dita aí de PO2. Então, esse gráfico, ele demonstra pra gente, ele ilustra que a mioglobina, ela tem maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina em todas as pressões parciais aí de oxigênio. E isso acontece porque
a pressão parcial de oxigênio necessária para obter metade, ou seja, 50% da saturação dos sítios de ligação, é menor, né? Na verdade, né, é aproximadamente, tá vendo aqui embaixo, 1 milímetros, né, de Hg para a mioglobina, enquanto que para a gente ter, né, 50% da saturação em relação à hemoglobina, a gente precisa de uma pressão parcial maior, ou seja, aqui igual, né, ou aproximadamente aí 26 milímetros de Hg. Então, quanto maior, o que a gente pode concluir isso? Que quanto maior a afinidade por oxigênio, menor será a pressão, ou seja, numa pressão menor, esse oxigênio ainda assim vai ser capaz de se ligar, né, muito a algumas estruturas, como no caso aí da mioglobina, né? Essa ligação, ela se mostra aí, né, com afinidade menor em relação à hemoglobina. Isso está até descrito aqui em cima, né, do gráfico para vocês, porque isso permite que o oxigênio ele seja liberado em resposta a pequenas variações na pressão parcial de oxigênio, uma vez que a função da hemoglobina é transportar o oxigênio para que ele chegue aos tecidos. Se esse oxigênio se liga com muita afinidade à hemoglobina, ela vai ter dificuldade de liberar esse oxigênio para o tecido quando for necessário, né? E normalmente os tecidos sempre estão precisando desse oxigênio, porque a gente não pode esquecer que a metabolização ela não para, ela continua. Então, se o organismo, se as células estão constantemente metabolizando, significa dizer que sempre será necessário aí o aporte de oxigênio para, né, dar sequência aí ao metabolismo, né, principalmente as fases lá da fosforilação oxidativa, ok? Tá claro isso para vocês? Caso não esteja, a gente vai, né, ter aí algumas atividades para poder esclarecer qualquer ponto aí que tenha ficado de dúvida. Então, podemos dizer que a hemoglobina, né, ela liga sucessivamente aí, ou as sucessivas, né, moléculas de oxigênio com afinidade crescente, né? Em algum momento nos slides anteriores eu cheguei a falar, né, de ligação cooperativa, ou seja, se eu tenho uma molécula de oxigênio ligada à hemoglobina, essa hemoglobina, né, tem mais afinidade a se ligar a outras moléculas de oxigênio, e isso até a gente saturar aí 100% da nossa hemoglobina, que nós falamos que a nossa hemoglobina ela tem capacidade de se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Então, quando uma molécula já está ligada, a outra, né, hemoglobina, se torna mais flexível, né, mais receptiva a uma molécula de oxigênio, isso sucessivamente até a gente saturar 100% dessa hemoglobina. Por isso que a gente fala que a afinidade ela é crescente por oxigênio, e também a gente fala, né, de ligação aí cooperativa por conta disso. Então, pessoal, né, eu também comentei com vocês agora há pouco que alguns efetores alostéricos podem influenciar na ligação do oxigênio à hemoglobina, e um desses efetores aí que a gente pode mencionar é o pH. Além disso, existem outros efetores, como o próprio dióxido de carbono e até mesmo a disponibilidade de um metabólito intermediário, que é o 2,3-bifosfoglicerato, que vocês vão ver, né, mais, né, a respeito deles no próximo semestre, quando vocês estiverem trabalhando a fisiologia respiratória e também a bioquímica do metabolismo, ok? Então, vamos focar um pouquinho no efetor, no caso do pH, para associar com o que a gente já estava trabalhando. Então, como que esse pH ele pode influenciar nessa ligação da hemoglobina pelo oxigênio, como que isso funciona?